Noite a todos vocês que estão em casa. É com muito prazer que eu recebi o convite do pastor para ministrar para vocês. Talvez você deva estar se perguntando: rapaz, que cadeira tão bonita é essa? Por que esse camarada deve estar com essa cadeira aí? Será que ele é melhor do que os outros? Não, assim como o irmão Charles falou, eu estou me recuperando de um acidente que eu tive. Fiz uma cirurgia e estou me recuperando. E é uma honra poder estar aqui. Amém? Eu não sei o que é que se passa pela sua cabeça nesse momento. Esse tempo que você tem ficado mais em casa do que na rua, inclusive tem impedido até você a ir trabalhar. Eu não sei se nesse momento você deve estar se perguntando, ou se perguntou algumas vezes: cadê Deus? Por que Deus não agiu ainda no meio desses problemas? Cadê o meu Deus? Como é que eu posso entender Deus? Como é que eu posso entender o nosso Deus? Sabe, irmãos, se você tem essa indagação, se você tem se perguntado, se você está procurando entender Deus, eu tenho uma resposta para você: você não vai entender nunca. Porque os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, eles são maiores e melhores do que os nossos. Nós nunca vamos entender. A única coisa, uma das coisas que nós vamos entender, o que Deus tem para nós é o amor que transcende, que resplandece, que ultrapassa qualquer obstáculo. Deus não faz acepção de pessoas. Isso nós entendemos, até para quem é incrédulo, para quem não entende. Como é que Deus pode amar uma prostituta? Como é que Deus pode amar uma pessoa que cometeu um homicídio, uma pessoa que só faz a maldade? Mas esse amor, ele está derramado sobre todas as pessoas. E se você está procurando entender o que é que está se passando, e cadê Deus? Para algumas pessoas, às vezes até parece que está lá, vocês estão lá, algumas pessoas estão lá no capítulo 70, no versículo 1 de Salmos, que diz assim: Senhor, socorre-me, Senhor, apressa-te, Senhor, vem depressa, Senhor, porque eu preciso do teu socorro. Tudo é no tempo dele. Tudo é no tempo dele. Eu costumo marcar um esboço, eu costumo riscar um papel e dizer: Senhor, quando eu chegar lá, eu estou fazendo esse esboço aqui para ministrar para o teu povo. E nem sempre aquilo que eu escrevo é aquilo que eu falo. Mas como isso é desorganização, é porque eu só falo aquilo que Deus pedir. Eu só falo justamente aquilo que Deus pedir. Será que você não se perguntou ainda por que que hoje você está dentro de uma casa? Quantas pessoas não têm convivido hoje dentro de casa, mas não entendeu ainda que existem problemas a serem resolvidos dentro de casa, mas você está clamando Deus para ir para a rua enquanto existem problemas para se resolver em casa? E você está pensando: cadê Deus? Porque Deus não agiu ainda. E eu acredito que Deus deve estar imaginando: cadê o meu povo que não se reconciliou entre família mesmo? Pessoas que vivem no mesmo teto, mas que não se suportam, mas estão dizendo: cadê Deus? Porque Deus não agiu ainda. Ou será que você tem que agir primeiro? Uau! Entender Deus. Como muitas vezes é difícil entender Deus. Como é que Deus faz com que um homem ele seja pego por um peixe enorme, que a Bíblia fala num peixe enorme que a gente entende que seja uma baleia, e passa 3 dias? Como é que nós podemos entender?
Hoje as pessoas estão aí em casa, as pessoas estão aí pelo mundo. Eu quero a ciência, eu quero que as coisas sejam comprovadas empiricamente. Se você estiver dentro da igreja, se você estiver atrás de Deus para comprovar as coisas empiricamente, então pode procurar um outro lugar. Porque muitas coisas não se explicam. Porque o homem sempre tentou tomar o lugar de Deus. Porque muitas pessoas tentaram tomar o lugar de Deus, ser igual a Deus, se tornar igual a Deus. No capítulo 11, do capítulo 11 de Gênesis, fala da Torre de Babel. Naquela época as pessoas só falavam uma única língua. E eles decidiram, vamos fazer uma torre. Vamos lá, vamos fazer uma torre. E depois que a gente fizer essa torre, nós não mais seremos espalhados pelo mundo. Aí Deus vem, confunde a língua deles e manda cada um para o seu... divide as pessoas. E as pessoas passam a falar em línguas diferentes. Porque Deus sabe, quando o homem ele se une, quando o homem ele se junta para fazer alguma coisa, ele tem muita força para fazer. Até o próprio Deus falou, disse, olha, se esse pessoal, se esse povo, ele se junta, monta essa torre de Babel, e depois que ele se juntar, vai chegar uma hora que ele vai querer o que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Então, a partir de hoje, se confunda as línguas deles. Como podemos entender Deus? E hoje, o tema da mensagem, geralmente eu não trago um tema, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: procurar entender ou crer em Deus. Você está procurando entender Deus ou você está crendo em Deus? Quantas coisas loucas foram pedidas para algumas pessoas mencionadas na Bíblia, para os olhos humanos parecia ser loucura, mas nem a ciência acompanha aquilo que Deus fez, que Deus faz e que Deus vai fazer. Eu não sei se você está tendo a oportunidade de assistir o culto hoje aqui da igreja. Eu não sei quem é que está assistindo, eu não sei quem é que está do outro lado, mas talvez você não acredita. Ei, mas será que Deus existe? Será que Deus é bom de verdade? Deus é bom. Deus é bom. Não procure entender Deus empiricamente como a ciência fala, mas procure entender Deus com o seu coração, com aquilo que você sente. Quantas pessoas na presença de Deus, se lançando na presença de Deus, diz: eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas quando a presença de Deus, quando o Espírito Santo de Deus está agindo naquele ambiente, é algo inexplicável. Emissoras já fizeram algumas reportagens para perguntar ou para tentar entender por que as pessoas falam em língua, por que que Deus tem tanto amor por essas pessoas. Porque a ciência não explica. A ciência não explica. Se você está em casa com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em João capítulo 6, a partir do versículo 54. O que eu vou falar para vocês, o que eu vou ler aqui para vocês, Jesus ele está na sinagoga um dia depois dele fazer a multiplicação, um dia depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele está na sinagoga e começa a ensinar para as pessoas. E lá em João 6, versículo 54 diz assim, a partir de 54: todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida eterna, e todo aquele que comer
a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos ouviram isto, disseram: dura é esta declaração, quem poderá compreendê-la? E pulando para o versículo 66, diz o seguinte: naquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também não desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E Simão falou: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Sabe o que eu digo para vocês? Nem os próprios discípulos entenderam aquele discurso, aquilo que Jesus ele estava ensinando. Mas eu acredito, quando Pedro ele dá essa confirmação, eu acredito que ele num pensamento dele, ele diz o seguinte: se o Senhor Jesus conseguiu alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, a tua carne e o teu sangue eu bebo. Mesmo sem entender. Quantas pessoas estão aí, não vieram ainda para Jesus, porque primeiro elas querem entender. As pessoas querem entender Deus, mas Ele age da sua forma, Ele age do seu modo. Ele não age como os homens. E falando como os homens agem, eu estava vendo esses dias o que tem acontecido no mundo político hoje. Quem mais tem brigado hoje nas redes sociais são aqueles que nem deveriam, ou poderia até discutir, poderia até falar, mas não ficar um crente falando do outro. E eu vi uma das mensagens e uma mulher começou a falar de um pastor e disse que ele não merecia a vida eterna, que ele iria ver para onde ele iria. E eu coloquei embaixo: ainda bem, quem decide para onde ele vai não é a senhora. Eu ainda falei: não é a senhora. Quem somos nós para decidir quem vai para onde? Deus é quem decide para onde você vai. Você é que toma a decisão. As suas decisões vai fazer com que os resultados cheguem através de Deus. Como entender Deus? Como entender Deus? Pois eu digo uma coisa para você: é melhor crer do que procurar entender. Os fariseus eles olhavam, contemplavam e procuravam entender. Enquanto muitas pessoas que estavam excluídas da sociedade naquela época, elas deram ouvidos à palavra de Jesus. Como você pode entender Naamã, o chefe do exército da Síria? Como pode entender um homem coberto de lepra?
Como você pode entender uma menina que foi levada cativa do meio do povo de Deus, está servindo na casa do inimigo que roubou ela da casa dela, chega no lugar e ainda diz: se o meu Senhor se dispuser ir lá em Samaria, onde está o profeta, com certeza ele será curado. Como pode uma menina que foi tirada da sua casa, vai para um lugar, pois ela poderia estar desejando que Naamã morresse, porque ela foi levada cativa, mas não, onde quer que você chegue, onde quer, ou não sei onde é que você está nesse momento, mas você tem que fazer a diferença. Na sua casa, no seu trabalho, onde você está nesse momento, você tem que fazer a diferença. Se você está sendo humilhado, se você não está sendo reconhecido, porque a própria Bíblia diz: tudo que fazeis para os homens, faça como sendo para Deus. E Naamã vai para lá e vem para Samaria e procura o rei. Depois o profeta Eliseu fica sabendo de que ele está lá. E o profeta diz: olha, manda ele vir aqui. Manda ele vir aqui. E o profeta diz: ó, vai ali, se joga 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã ele se vê insultado. Muitas coisas você poderia ter resolvido diante de um insulto. Muitas coisas você poderia ter resolvido no momento que as pessoas te rejeitaram. Mas ele achou, naquele momento ele achou que Eliseu, ele estava com as palavras aqui, com as pessoas: estava tirando onda comigo. Como é que lá em Damasco tem rios com água tão boas, por que ele não me mandou para lá? Logo aqui, como é que eu vou entender um profeta se ele está pedindo para me jogar num rio poluído, num lugar que é impróprio para se tomar banho? Como é que eu posso ser curado num lugar desse? Como é que a ciência pode explicar isso? E as pessoas correndo atrás da ciência. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu tenho que desconsiderar a ciência? Não. Você não pode desconsiderar a ciência. Mas existem coisas que a ciência não vai conseguir explicar. Existem coisas que a ciência não vai conseguir explicar. E Naamã desce. E depois dos 7 mergulhos ele é curado. Como podemos explicar isso? Como é que você pode entender isso? Como você pode entender o que aconteceu? Se Eliseu poderia dar uma palavra e dizer: em nome de Jesus, em nome de Deus, você está curado, volte e você está limpo. Mas não, ele preferiu que ele desse lá 7 mergulhos no lugar. Para quê? Para que Naamã, nem ele entendeu. Então existem coisas que não se entende, se crê e faz. Quantas pessoas não têm travado a sua vida porque está procurando entender Deus? E o povo do mundo dizendo: cadê o teu Deus? O povo aí, cadê esses pastores aqui que dizem aqui que vai multiplicar o dinheiro, que vai fazer cura? Cadê esses pastores? São justamente essas pessoas. É justamente essas pessoas que Deus, Ele tem sede nessas pessoas. É justamente essas pessoas pobres de espírito. É justamente essas pessoas vazias. É justamente essas pessoas que têm blasfemado. É justamente essas pessoas que têm ido de encontro a Deus. É justamente isso que não se explica. É justamente essas pessoas que Deus tem amor por elas também. Como você pode explicar? Como é que você quer entender a Deus na sua essência? Você não vai conseguir entender.
Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. As coisas de Deus não se entendem, se crê. Se você não crê na Bíblia, você fala o nome de Deus em vão. Se você não crê o que está aqui nessa palavra, Deus, Jesus, talvez seja só uma palavra. Ou, se Deus quiser, se Jesus quiser, mas não é a essência daquele Jesus que subiu na cruz para morrer por mim e por você. Que amor é esse? Como podemos entender esse amor? E Paulo fala aqui sobre a convocação dos santos e diz o seguinte: portanto, a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria de todos os seres humanos, e a fraqueza de Deus é maior, é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. E ele escolheu o que de ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que de nada é para reduzir a nada do que é. 28 de novo. Ele escolheu o que de ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é. Paulo fala da escolha de algumas pessoas para ministrar, pessoas para trabalhar para Deus. Como é que você pode entender que Deus poderia procurar nas melhores faculdades pessoas mais inteligentes para ministrar a sua palavra, mas não está diante da inteligência, vai muito mais do que a sua inteligência, vai além da sua inteligência. As coisas de Deus é muito mais do que aquilo que você pensa, porque o pensamento do homem é muito limitado. Geralmente o homem só crê aquilo que está diante dos seus olhos. Mas aqueles que estão preparados, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que acreditam em Deus e têm fé em Deus, ele vai além dos seus olhos, porque ele consegue perceber aquilo que está por trás daquilo que ele não está enxergando ainda. Ai, meu Deus, será que vamos parar diante das dificuldades e parar e dizer assim: pera aí, deixa eu entender Deus? Pois o que eu digo para você é melhor crer. Como é que Jesus, enquanto ele começa a ministrar, quando ele começa a ensinar as pessoas e passando de lugares em lugares, ele poderia procurar o melhor lugar para se hospedar. Ele poderia procurar as melhores pessoas para se hospedar. Mas certo dia ele passou e olhou que uma pessoa subiu em uma figueira e disse: ó, e ficou curioso. Por que aquele homem desceu? Mas Jesus ele já conhecia. Ei, Zaqueu, desce, vem cá. Hoje me convém se hospedar na tua casa. E nós, muitas vezes até dizemos: hoje fulano nem merece estar na casa de Cicrano, Beltrano nem merece ir para tal lugar, fulano nem merece estar em tal lugar. As coisas de Deus não se explicam, o amor de Deus não se explica, o amor de Deus se sente, o amor de Deus contagia quem está com o coração aberto. Se você está com o coração aberto, o amor de Deus, ele entra no seu coração e passa a fazer morada. Zaqueu
hoje me convém hospedar em tua casa. E você quer saber por que Jesus se hospedou na casa dele? Porque na casa de Zaqueu não tinha salvação. E quantas casas, por nossa ignorância, por nossas palavras, não tem chegado salvação por nossas atitudes? E dizendo, aquele não merece, aquele não merece, aquele não merece. Isso não é amor de Deus, isso é amor do humano. O amor ágape é algo que nós não entendemos, é algo de se sentir. Ei, Zaqueu, hoje me convém ir para a tua casa. Em momento algum Jesus acusou ele de ter roubado. Em momento algum Jesus disse, olha, eu tenho visto você como publicano está roubando os impostos dos filhos de Deus. Muito pelo contrário, porque onde Jesus chega, onde as pessoas abrem o seu coração para que o amor dele possa entrar, todas as pessoas elas são contagiadas. Zaqueu não foi pressionado, Zaqueu não foi envergonhado, mas o próprio Zaqueu, ele se viu na obrigação de dizer, Senhor, metade do que eu tenho, eu quero dar para os pobres. E se alguma coisa, se alguém eu fraudei, eu quero restituir 4 vezes mais. Como é que se explica? Você tem buscado entender a Deus. Você talvez queira entender a Deus ao invés de crer nele. Creia tão somente. Creia tão somente. Eita, que Deus maravilhoso. Como tu és bom, Senhor. O diácono Otávio, ele pregou aqui quarta-feira, ele falou de alguém que talvez não merecesse, mas ele falou de Saulo. Saulo teve um encontro com Jesus e foi lá para um ambiente dele lá, passou 3 dias. 3 dias sem enxergar nada. E Deus fala com Ananias e diz, Ananias, se dispõe, vai lá na rua direita, procura Paulo de Tarso, que nesse momento ele está orando e ele teve uma visão de que vai chegar alguém, de que você vai chegar e vai impor as mãos sobre ele. E no entendimento de Ananias, ele diz, mas Senhor, é essa pessoa que tem perseguido o teu povo, é justamente ele que tem encarcerado, que tem matado. E Deus diz, simplesmente vai lá, impõe as mãos sobre ele. O teu entendimento, com outras palavras, o teu entendimento não chega no meu. Porque a sabedoria de Deus muitas vezes é loucura para os homens. As pessoas não conseguem pensar, meu Deus, só pode ser Deus. Mas nós, como os filhos de Deus, nós temos que agir como Ele age. Nós temos que agir com o amor que Ele nos deu. E deixa eu te falar uma coisa. Você está na sua casa. Eu vou dar até um minutinho aqui para você olhar. Olhe para a esquerda, olhe para a direita, olhe para trás e olhe para frente. Resumindo, dê um giro de 360 graus. Veja quem são as pessoas que estão na sua casa. Observem a sua família nesse momento. Será que você resolveu tudo que você deveria ter resolvido? Existem pessoas nesse momento que nunca passou tanto tempo com a família como agora. Existem pessoas nesse momento que diziam, olha, eu não vou resolver agora, porque eu vou trabalhar, porque eu não tenho tempo, 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 porque eu não tenho tempo.
E muitos dizem, olha, quem mandou essa praga foi Deus. Outros dizem, não foi Deus. Ah, meu irmão, não quero nem entender. Eu quero acreditar que Deus tem o melhor para mim e para você. Se você reclamava dizendo que não tinha tempo para conversar com a sua esposa, que não tinha tempo para conversar com seu filho, para conversar com as pessoas que moram na sua casa, este é o tempo de você resolver tudo. O lugar de se resolver as coisas não é no meio da rua, não é em uma boate, não é bebendo, não é em outro lugar, na casa do vizinho. O lugar de se lavar a roupa suja é em casa. O lugar de se reconciliar é em casa. Só o amor de Deus para entender o que é isso. Ah, mas ele me magoou. Ah, mas ela me magoou. Ah, mas ele não merece. Ah, mais. Hoje você tem tempo. Hoje você tem tempo. Sabe, eu quero dar um exemplo do que é confiança e não entender. Não sei se todos sabem, mas eu tenho uma filha, uma nova, a mais novinha. Ela, por 2 vezes, essa semana minha esposa fez uma papa para mim. E ela percebeu que estava alguma coisa estranha. Ela pegou o meu dedo, colocou lá dentro da papa para saber o que estava acontecendo. Depois que colocou, olhou para mim, eu não fiz nenhuma reação, ela foi e botou o dedo. E hoje eu precisei colocar, como o fisioterapeuta pediu para eu colocar gelo todos os dias, então hoje eu estava colocando gelo. Ela chegou próximo de mim, pegou o meu dedo e colocou lá dentro da água. Ela viu que não teve uma reação, que eu não tive reação, ela foi lá e botou o dedo. E o que é que você está pensando ainda de fazer aquilo que Deus determinou para você? O que é que você ainda está pensando? O que é que você ainda está esperando? Porque se Deus deu a ordem, não tem do que pensar. Ah, não vai queimar, não vai arder, vai machucar, não. Se Ele deu a ordem para você, se Ele disse que você deve amar a sua esposa, se Ele disse que você deve amar a sua família, é porque não vai doer, é porque não vai machucar, é porque vai salvar. Eu olhei para minha filha hoje e disse, minha filha, obrigado, que hoje você vai fazer parte da ministração. Eu tenho certeza que ela não sabe o que é quente e o que é frio. Ela não entendeu, mas acreditou, porque eu coloquei o dedo. E Deus fala, ama o teu próximo. E você, oxe, vou não, mas o teu pai foi primeiro. Jesus, Ele foi primeiro. Jesus, Ele sofreu. Aquilo que Jesus sofreu era para mim e para você sofrer. Era para que nós fôssemos colocados lá na cruz, para que nós fôssemos mortos. Mas Jesus disse, não, deixa que eu vou primeiro. Deixa que eu vou primeiro, para quando os meus filhos vierem, quando as coisas começarem a dar errado, Ele vai dizer, o meu Pai, Ele passou por isso. O meu Jesus, aquele que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, aquele fez por mim, Ele veio primeiro por mim. Ele não deixou eu sentir a dor, Ele não deixou eu sentir o sofrimento, Ele foi no meu lugar. Que amor é esse? Como entender Deus, como entender Jesus? Você não vai entender, porque existem coisas que você não pode entender, porque está fora do nível de raciocínio natural. Já estamos há um mês, acredito, em casa. Uma vez eu estava conversando com o motorista da 1002. Aí ele disse assim, rapaz, hoje eu observei a minha filha, e ela tem 18 anos de idade, e eu não acompanhei o crescimento da minha filha porque eu trabalhei demais.
Talvez o que nós temos levado para Deus é só desculpas, ao invés de atitudes e acreditar no nosso Pai. E você está esperando o quê? O que é que você está esperando? O que é que você está esperando para tomar uma atitude, para mostrar, para que as pessoas vejam através da tua vida de que realmente Deus é bom? Lá em Provérbios capítulo 5, versículo 3 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ei, não procure entender, mas faça aquilo que Ele determinar para a tua vida. Porque nem sempre vamos entender o nosso Pai. Se Deus tivesse falado para José: José, tu vai ser governador do Egito, mas primeiro os teus irmãos vão jogar numa cacimba, tu vai ser vendido, tu vai para a cadeia, tu vai ser humilhado. Talvez José olhasse e dissesse: Senhor, não tem outro não, por que não manda meu irmão? Existem coisas que Deus faz na tua vida que você não está entendendo. Você não entendeu e nem vai entender ainda o que está acontecendo. Mas Deus tem um propósito para a tua vida. Se você acredita nele, existe um propósito para todos os seus filhos. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Se você está achando que está doendo, o processo está acabando. O processo está acabando. Está doendo? Ninguém disse que você não iria ter nenhum problema. Ninguém disse que você não iria passar por problemas. Mas Deus te prometeu e te falou: tudo no final vai dar certo. Tudo no final vai dar certo. Se a tua incredulidade não acompanha aquilo que eu te falo, está na hora de acreditar. Está na hora de saber que Deus é Deus. Quando Deus falou com Moisés para falar com o faraó, ele diz: quando chegar lá, eu digo quem foi que me enviou. E Deus disse: o eu sou te enviou. Não vai ser as nossas meninices, não vai ser as nossas birras que vai mudar a Deus. Mas Deus pode mudar as circunstâncias que você tem vivido hoje. Deus pode a qualquer momento mudar esse quadro de pandemia. Cadê os seus filhos? Nós estamos esperando por Deus. Mas será que os filhos de Deus têm feito tudo aquilo que se era para desfazer agora, nesse momento? Você que reclamava tanto que não tinha oportunidade para conversar com a sua família. Entender Deus. O processo às vezes é doloroso. Mas as pessoas que te magoam hoje, talvez as pessoas que te colocaram onde tu está hoje,
Quando nós entendemos aquilo que Deus quer para nós, quando nós sabemos se Deus determinou alguma coisa para nós, não é procurar entender, mas sim fazer, é seguir os passos, é fazer aquilo que Ele determinou. Talvez você está no lugar certo, mas deveria estar dando fruto, mas não está dando ainda, porque você está simplesmente, estou magoado, eu estou triste. Ninguém liga para mim. Ei, José passou quanto tempo lá dentro da cadeia? Mas ao invés de ele se lamentar, ele orava a Deus e falava: Senhor, eu acredito nos teus propósitos, eu acredito naquilo que você vai fazer na minha vida. Talvez eu não te entenda, mas eu acredito em você. Você quer entender Deus? Creia, tão somente. E entender, você vai entender depois. Ai, que Deus tão maravilhoso. Como Deus é bom. Que amor é esse que consegue juntar um bocado de alma que não presta e começar a exclamar e a dizer: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom, porque resgatou toda a minha família. Enquanto as pessoas diziam: Jesus, por que é que você está na casa desse pecador? E você falou para mim: hoje me convém se hospedar e fazer morada na tua casa. Não estou entendendo. Eu vou te explicar. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, apesar das pessoas julgarem, dizer que você não merece, o Espírito Santo faz morada dentro de você. Ele ceia com você, Ele janta com você, Ele passeia com você. E na hora que você está errando, na hora que você está prestes a errar, Ele está sinalizando e dizendo: ei, filho, as pessoas dizem que você não merece, mas as minhas misericórdias, a minha graça te sustenta. Não dá ouvido às outras pessoas, mas tu está errando. Ei, se tu for por aí, tu vai errar, porque o Espírito Santo sinaliza. E como ele sinaliza? Muitas vezes quebramos a cara porque queremos ir com as nossas forças. E muitas vezes o que Deus nos pediu foi simplesmente ficar calado. Mas achamos que eu estou com direito, eu estou com direito de me humilhar, eu tenho que dar a resposta, eu tenho que falar, eu tenho que brigar, eu tenho que isso. Não, é hora de calar. Quando Jesus estava na cruz, os fariseus, os soldados que estavam lá, eles começaram a falar: salvou tanta gente, por que não salva a si mesmo? Sabe por que ele não salvou naquele momento? Porque o plano de redenção não estava completo. Porque ele precisava sentir a dor, ele precisava ser esmagado, ele precisava estar no lugar de nós. Para quê? Para nos dar o direito da vida eterna. Como é que você pode provar de que existe vida eterna? Eu não quero entender, mas eu quero crer. Eu posso não entender, mas eu quero crer, porque tudo aquilo que Deus já fez por mim até hoje já me basta. Mas Ele tem muito mais para mim e para você que está aí em casa. O que é que você está esperando? Ao invés de procurar entender a Deus, mas fazer a vontade de Deus.
Eu não sei se está passando pela sua cabeça: mas minha família não tem mais jeito. Mas minha vida não tem mais jeito. Não tem mais jeito mais para nada. Lázaro estava há 4 dias. Se você der ouvidos a Jesus, Ele vai te dizer: ei José, ei Maria, ei Bernardo, ei Lúcia, vem para fora, vem para fora. Porque aquilo que Ele determina, nem a morte segura. Senhor, mas já estava fedendo faz 4 dias. Não importa o que aconteceu. Se Ele determinar, não tem o que procurar entender. É começar a louvar, é começar a contemplar aquilo que Ele tem para a sua vida. Ai, meu Deus. 4 dias. O corpo de Lázaro já estava fedendo. E você acha que a sua vida não tem mais jeito porque você está magoado. E Jesus dizendo: ei filho, vem para o meu mundo. Ei filho, escuta a minha voz. Estou à porta e bato. Aquele que ouvir, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Pois se você quiser e der ouvido ao Senhor, Ele quer cear com você. Ele quer estar junto de você. Se você vai entender, isso eu não posso te garantir. Mas tudo aquilo que Ele determinar, tudo aquilo que Ele determinou na tua vida, Ele não volta atrás. Porque Ele, na sua essência, é bom. Ai, Deus. Cadê o pessoal? Vem pra cá, Marcel. Como eu estou bem à vontade. Ah, meu Pai, como Tu és bom. Como é que você pode entender? Mas Deus não poderia ter mandado alguém perfeito, alguém que não tivesse com problema. Ei, não é, você não tem o que pensar nisso não. Deus usa quem Ele quer, Ele faz com que alguém ministre a palavra dEle, quem quer que seja. Mas se é da vontade dEle, chega aqui e faz. Porque aqui não é da minha vontade, mas sim dEle. Pois o que eu mais peço para Ele é falar justamente aquilo que Ele quer. Eita, meu Pai, como Tu és bom. Eu posso não entender, Senhor, mas eu acredito em Você. Eu prefiro acreditar. Eu prefiro gritar, mesmo doendo: o Senhor é bom. Mesmo as pessoas tentando montar alguma cilada para que eu venha cair, mas eu acredito que o Senhor é bom. Não precisa dizer: Senhor, venha ao meu socorro. Apressa-te, porque Ele vai chegar no momento certo. Ah, meu Deus. Meu irmão, minha irmã, não procure entender. Simplesmente creia. Simplesmente creia. Não podemos, como é que se pode entender? Como é que a ciência pode explicar um milagre? Como é que a ciência pode explicar aquilo que aconteceu com Lázaro? Porque o entendimento de Deus está acima de qualquer coisa, de qualquer lugar, de qualquer ambiente, de qualquer circunstância. Sabe por quê? O amor de Deus não falha. O amor de Deus nunca falhou. O mesmo amor quando você estava na igreja, o mesmo amor que você tinha quando você estava lá fora no mundo, é o mesmo amor que Ele tem por você. Ai, Deus.
falhou. Nunca falhou o amor de Deus. Ei, não perde tempo. Abraça as pessoas que estão aí do teu lado. Faz como você fazia aqui na igreja. Será que você só vai abraçar as outras pessoas e da tua família não? Se abraça e ouve que Deus nunca mudou. O amor de Deus nunca mudou. O mesmo amor quando você estava bem, o mesmo amor que você sentia por Deus, o mesmo amor que Deus tinha por você, que na verdade Ele não só tinha, mas Ele tem. Nada mudou, você mudou, mas Ele nunca mudou. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti, meu papai. Obrigado.